Olá, minha gente, gente do bem, bom dia! Hoje é terça-feira, 2 de novembro de 2016. Apesar de ser um feriado, muita gente vai ficar em casa descansando. Eu espero que você tenha um dia excelente, maravilhoso e surpreendente. Hoje vamos falar sobre a lição de número 3, a série Qualidades da Águia. E o tema de hoje é visão de longo alcance. Vamos relembrar? A primeira lição, meta. A segunda, estratégia. E hoje, visão de longo alcance. O que é visão? Capacidade de compreensão, assimilação ou percepção visual de tudo que está presente no mundo exterior, concebidas a partir da utilização dos olhos e do cérebro, sentido da vista. Qualquer coisa que possa ser vista ou compreendida. Representação feita através de imagens que se transfiguram diante dos olhos ou do espírito, geralmente ocasionadas por alucinações ou delírios. Manifestação representativa de espectro ou de um ser espiritual. Ponto de vista, maneira de interpretar, perceber e representar situações cotidianas ou de qualquer natureza, o que pode definir um sonho ou uma expectativa. A águia possui 8 vezes mais células visuais por centímetro cúbico do que o ser humano. Voando à altura de 200 metros, a águia consegue detectar um objeto do tamanho de uma moedinha, movendo-se na grama de 15 centímetros de altura. A águia também pode enxergar um peixe de 8 centímetros saltando num lago e 8 quilômetros de distância. As pessoas que têm a visão de uma águia conseguem enxergar o que a maioria não vê. O Dr. Robert Schuller, em um dos seus livros, contou a história de 2 soldados americanos que, por serem de origem hispânica, eram muito ligados à família, em especial à mãe. Eles foram deslocados de Los Angeles, onde serviam, e também sua família residia, para um batalhão na Califórnia, longe da mãe. Dias depois da transferência, ambos escreveram para a mãe. O primeiro dizia: mãe, o lugar onde estou é horrível, tem lama, sapos, insetos nojentos, é muito difícil viver aqui. O outro, porém, escreveu: mãe, estou com saudades da senhora e de todos aí de casa. O lugar aqui é muito bonito, com o céu azul profundo, pontilhado de estrelas, a lama quando chove, mas o luar é sempre belo. Otimismo é a disposição para encarar as coisas pelo seu lado positivo e esperar sempre por um desfecho favorável, mesmo em situações muito difíceis. Se existe uma virtude preciosa é esta: enxergar graça em meio à desgraça, ser feliz quando as circunstâncias são desfavoráveis, sorrir em meio a crises e dificuldades. É uma das características mais importantes deste animal, a visão. É o que faz toda a diferença. A águia, ela consegue enxergar com bastante distância a sua presa. Nós vamos ver as outras características da águia aí nos próximos áudios, e você vai ver que há uma sincronia nessas características. Nós falamos primeiramente sobre meta. Eu preciso ter uma meta. O que eu quero? Segundo, eu tenho que ter uma estratégia. O que eu preciso fazer para alcançar esta meta? E em terceiro lugar, a minha visão é muito importante dentro da estratégia. Enxergar, ver. Evidente que no texto parece haver uma divergência, mas não há, dizendo que a águia possui muito mais células visuais do que o ser humano, e numa outra parte do texto diz que a pessoa que consegue enxergar como a águia consegue enxergar o que a maioria não vê. O olhar como águia, evidentemente que nós não vamos nos igualar na questão de quantidades de células, mas quando o autor escreve isso, é justamente um esforço além do normal de enxergar detalhes que muitas pessoas não veem. A percepção visual, ela é importantíssima no que respeita ao alcance de objetivos, à busca de objetivos. Eu tenho que procurar enxergar, eu tenho que sair do óbvio,
Eu tenho que sair da mesmice. Eu tenho que fazer com que a minha vida seja um diferencial. Engrossar a fileira daqueles que fazem todo dia a mesma coisa, o arroz com feijão, não vou ter diferença nenhuma. Não vou ter diferença nenhuma. Procurar entender o processo em que se está envolvido, seja em qualquer área da nossa vida, profissional, religiosa, cultural, enfim, nós temos que ter um diferencial. Pessoas que têm uma visão mais abrangente, ela consegue ir mais além. Ela consegue alcançar seus objetivos mais rapidamente, facilmente. A águia tem essa facilidade. Ela tem essa facilidade, ela tem muitas outras características, mas eu não quero atropelar, eu quero ser fiel à lição. Cada dia estudar uma lição. Você vai ver que nas próximas lições, você vai ver o conjunto de características extremamente importantes para esse animal e que nós, se estudarmos e nos esforçarmos em colocarmos em prática, por certo, vamos fazer diferença. Fazer diferença hoje, na questão profissional, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma crise. E eu ouvi um profissional ontem dizendo o seguinte: graças a Deus para mim não falta emprego. Por quê? Porque ele tem um diferencial. Porque ele se esforça. Existe, claro, aquela questão já nasceu com isso, é uma coisa natural, mas por certo, no decorrer dos seus dias, ele se esforçou, se preparou, ele melhorou. Enfim, a gente precisa fazer esse esforço. A vida exige isso todos os dias. Agora, veja que ao final do texto, o Dr. Robert Schuller, né, cita aqui um trecho do seu livro de 2 soldados que foram enviados e se separaram da mãe, da família, foram para o mesmo lugar e cada um tinha uma visão diferente. Eu já falei aqui em outros áudios que existem 2 formas de você tratar um problema. Primeiro, é você colocar o seu problema numa poltrona, né, e chorar ao lado dele. Oh, meu problema. A segunda forma é quando você bate de frente com o seu problema. Quando você mostra que você não está disposto a receber ordens desse problema. Não permitir que ele dite regras. Pelo contrário, nós temos que assumir esta posição. E quem vai ditar as regras sou eu. Nós temos que ser, na verdade, um gerenciador de crise, resolver problemas e não ficar adiando, não ficar jogando um paninho em cima do problema, resolver. E é como eu vejo. Se eu ver o problema como problema, por certo eu vou virar um chorão. Oh vida, oh céu, azar. Oh, meu problema. Agora, se eu bater de frente com ele, aí eu vou criar mais forças. Eu vou fortalecer meu espírito, meu caráter. E é aí que eu sugiro que você se utilize, que você opte. É pela segunda opção. É como eu vejo. Se eu ficar olhando o problema como problema, por certo eu vou sofrer. Agora, se eu olhar o problema como uma oportunidade de crescimento, com otimismo, com vontade de vencer, eu vou dizer um negócio, hein? Ninguém segura. Eu cito aqui a frase do Dimandino: o fracasso jamais me surpreenderá se meu desejo de vencer for suficientemente forte. E quem vai dar força a este desejo é quem? É você, sou eu, somos nós. Então, eu não posso parar diante de uma dificuldade, de um problema. Eu não posso deixar que o problema me engula. Eu não posso deixar. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter otimismo, eu tenho que ter visão de longo alcance, olhar além das circunstâncias. É isso que eu preciso fazer, olhar além das circunstâncias. Não posso ficar preso ao que está acontecendo. Eu não posso deixar que esse problema coloque as suas garras nas minhas costas, na minha mente, me domine. Não. Primeiro, eu preciso estar possuído por um desejo extraordinário, forte, profundo de vencer.
de lutar, de ser feliz, de buscar meus propósitos, de buscar as minhas metas, de ter estratégia para alcançar esses objetivos. E a visão é importantíssima, é fundamental, é essencial. Olhe além das circunstâncias. As circunstâncias são temporais. Um problema é temporal. Problema não vem para durar para sempre. Não é um abismo a tua vida. Não é um labirinto a tua vida. Não é um quebra-cabeças. E às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, pelo amor de Deus. No sábado, eu mandei um link aqui na linha de transmissão para falar de crianças que sofrem no mundo. Quem acessou o link viu lá imagens estarrecedoras de crianças. Primeiro eu postei aí a imagem de um garoto com uma bicicleta sem rodas. Meu Deus, a gente olha muito pro nosso umbigo. Eu quero que me valorizem, eu quero que me olhem, eu quero. E eu vou dizer um negócio, viu? Pra ser sincero, o problema faz parte da vida. O problema não podia roubar o nosso pensamento, não podia nos assaltar o sono. Não podia. É uma coisa, a gente tem que encarar isso como uma coisa natural, alguma coisa que faz parte do dia a dia, do cotidiano, situações corriqueiras que acontecem para nos fazer crescer, para nos fazer enxergar melhor a vida. Nesse exato momento em que você ouve esse áudio, que levantou preocupado com o problema, existem outros piores no mundo. Procure valorizar a sua vida. Deixa de lado essas preocupações. Existem coisas mais importantes que você deve empreender tempo. Foque, tenha metas, tenha estratégia, tenha visão de longo alcance. Veja a tua conquista. Enxergue lá na frente, olhe além das circunstâncias. E você vai ver que essas qualidades desse animal extraordinário que é a águia, se você colocar em prática, vai fazer muita diferença na tua vida. Espero que eu tenha contribuído com bons pensamentos e boas ações. Tenham um ótimo dia. Fiquem todos na santa paz de Deus.